Se você acredita que todo mundo que trai não tem caráter, eu vou te provar que você não tem caráter. Tô fazendo uma afirmação forte, mas vem comigo, se você tiver coragem de ir até o final desse vídeo, eu vou provar. E se você terminar esse vídeo dizendo, não, eu tenho caráter sim, aí você escreve aí. Mas tem que ver o vídeo até o final, tá bom? Então tá. Bom, eu fiz uma postagem falando que sempre que tem uma traição, não tem uma pessoa que é filha da puta, porque a traição tem a ver com uma relação e com todo mundo. Bom, e aí várias pessoas falaram pra mim, não, quem trai não tem caráter e ponto. Se você trai, você não tem caráter. Vamos estabelecer algumas coisas aqui pra gente ter esse diálogo sincero. Gente, eu sou psicólogo e eu não tô aqui pra fazer conversas fáceis, tá? Se você tem dificuldade em entender assuntos complexos, vai até o fim, vê 2 vezes antes de sair falando besteira nos comentários. Vamos lá. Uma traição só pode acontecer se houve uma promessa, certo? Então, por exemplo, se eu prometer pra você que eu vou ficar só com você e não vou transar com outra pessoa, apenas com você, e eu fizer sexo com outra pessoa, eu tô te traindo. Por quê? Porque eu quebrei uma promessa, ok? Então, se a gente tem uma relação não monogâmica, ou seja, se eu não prometo pra você e você não promete pra mim fidelidade sexual, eu posso transar com outra pessoa e eu não vou estar traindo, ok? Então, pra gente ir passo a passo. Pra ter traição, tem que ter uma promessa e essa promessa tem que ser quebrada. Logo, uma pessoa que quebre uma promessa está traindo a outra, ok? E se não houve promessa, e se a gente não acordou isso, acordou outra coisa, não tem traição. Agora, olha que coisa interessante pra você aí que fala, quem trai não tem caráter. Você nunca fez uma promessa que você não quebrou? Você nunca falou pra você mesmo, eu não vou comer doce, eu vou ir pra academia todos os dias desse mês, eu vou estudar antes da prova, eu vou trabalhar só até às 5 e vou sair no horário pra chegar mais cedo que eu ficar com a minha esposa, eu vou me tratar com mais amor próprio, eu vou isso, eu vou aquilo. Você nunca fez uma promessa pra você mesmo e 2 ou 3 dias depois quebrou essa promessa? Bom, se você fez uma promessa e depois você quebrou a promessa, você traiu a pessoa para quem você fez aquela promessa. Sim, se você prometeu para você mesmo uma coisa e você quebrou aquela promessa, você se traiu. Mas sabe por que a gente não acha que a gente não tem caráter? A gente não pensa, eu me traí, então eu sou sem caráter. Sem caráter é quem trai o outro. É porque é mais fácil atacar o outro para lidar com a nossa dor. Quando eu tô numa relação com alguém e essa pessoa transa com outra pessoa, ela fere a gente, porque a gente esperava que ela fosse fiel à promessa que ela fez. Mas a gente desconsidera que todas as pessoas traem. Nem todas as pessoas traem sexualmente. E na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, que somos uma sociedade católica, cristã, que vê o sexo num lugar de tabu, a gente coloca muito mais peso na traição sexual. A gente mente pro nosso amigo, a gente mente para pessoas que a gente ama, a gente fala pro nosso amigo, vou estar na sua festa de aniversário sem falta, e a gente não vai. Só que a gente não se considera sem caráter. Você fez uma promessa pro seu amigo, disse que ia estar lá no aniversário dele, depois não esteve. Ou você prometeu para aquela pessoa, eu vou estar com você para sempre, e depois você termina a relação. Essa é uma traição. Você prometeu ficar pra sempre e foi embora. Caio, mas eu nunca transei com outra pessoa. Mas se traição é quando você faz uma promessa e quebra a promessa, que diferença faz? Se foi transando ou dormindo com outra pessoa ou se foi indo embora? Ou se foi prometendo que você ia fazer uma coisa que você não fez? Mas as coisas têm um peso diferente. Pra quem? Talvez para você, fazer sexo com outra pessoa tem um peso muito mais grave do que prometer que vai no aniversário e não ir. Mas a afirmação que vocês gostam de fazer é: quem trai não tem caráter. E bom, se toda vez que há uma traição, há uma quebra de promessa, ninguém tem caráter. Nenhuma pessoa no mundo tem caráter. Porque todas as pessoas traem. A gente trai um ao outro e a gente trai a gente mesmo. Tá, Caio, mas quando eu faço uma coisa contra mim, sou só eu envolvido. Quando eu faço contra o outro, tem o sentimento do outro. A gente tem que ter responsabilidade afetiva. Meu amigo,
a principal responsabilidade afetiva que a gente deveria ter é com a gente mesmo. Tipo, se eu faço uma promessa pra mim, eu deveria cumprir. Agora, se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu tô comigo desde que eu nasci e vou estar comigo até eu morrer, eu não consigo sustentar as promessas que eu faço pra mim mesmo, como eu posso esperar que o outro consiga cumprir as promessas que ele faz pra mim? Olha só que incoerência. Eu faço promessas pra mim mesmo, não consigo cumprir. Agora, quando o outro me faz uma promessa e não cumpre, aí ele é o sem caráter, aí ele é o filho da puta. Ah, Caio, mas a pessoa tá numa relação, ela pode ir embora. Ela pode mesmo. E você também poderia simplesmente cumprir as promessas que você se fez. Mas a vida não é simples assim. Não é preto no branco. A gente tenta encontrar os vilões. Ele é o vilão, ele é o filho da puta, ele é o errado. Pra gente se sentir confortável com a gente mesmo. Mas no final do dia, essa é uma visão binária do mundo. Como se o mundo fosse dividido em certo e errado. Como se as pessoas que ferem as outras são sempre terríveis. Olha só, se você fizer um exercício de reflexão mais profundo, você, até hoje na sua vida, as pessoas que você mais feriu são as pessoas que você ama. E as pessoas que mais te feriram são aquelas que te amam. Muitas vezes a gente tem pai e mãe que ama a gente e que fere a gente. Muitas vezes a gente fere nosso pai e nossa mãe, que são as pessoas que a gente mais ama. Às vezes, a gente tem um namorado e a gente tem um chefe do trabalho. A gente detesta o nosso chefe, mas obedece ele. E fere o nosso namorado. A gente promete, olha, eu vou estar 6 horas em casa. O chefe pede para trabalhar até mais tarde. A gente fere o namorado que está em casa em nome de obedecer o chefe no trabalho. Nós ferimos quem a gente ama, não porque a gente não tem caráter, mas porque a gente é humano. E dizer que todo mundo que trai não tem caráter é negar a nossa humanidade. Pessoas boas fazem coisas ruins. Pessoas boas prometem que vão ir na academia, que vão fazer exercício, que vão acordar cedo para se cuidar e não cumprem. Pessoas boas prometem que vão amar pelo resto da vida, mas aí o amor acaba. Pessoas boas dizem, eu nunca vou te trair, eu nunca vou ficar com outra pessoa, e elas ficam. Às vezes porque elas são covardes. Às vezes porque elas são medrosas de dizer que a relação acabou. Às vezes porque apesar dela ainda amar você ou amar a pessoa que ela tá, ela teve um desejo que ela não conseguiu controlar. Isso é uma coisa legal? Não é. Mas a gente tem desejos que a gente não consegue controlar o tempo todo. E vilanizar, dizer que o outro é terrível e não tem caráter, é se tirar da equação. Ou você acha que tudo bem ser filho da puta consigo mesmo, mas não pode ser com outro? Porque também é uma lógica torta, né? A própria Bíblia, de onde a gente traz essa moralidade, diz que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. É primeiro com a gente. Se você tolera as traições que você faz com você mesmo, mas não tolera as traições que o outro faz, você está sendo hipócrita. Por que na hora que você se trai, na hora que você faz uma promessa para você mesmo e você não cumpre, você não se sente com falta de caráter? E quando você tem um parceiro que faz uma promessa para você e não cumpre, ele é o filho da puta. É importante dizer aqui que é muito duro ser traído. A gente se sente mal, a gente se sente triste, a gente se sente despedaçado. Mas é uma ingenuidade estar na vida negando a humanidade do outro. Teu namorado pode ser um cara incrível e ainda assim cometer um erro terrível. Tá, Caio, mas você concorda que é um erro? Claro que eu concordo. Mas eu concordo também que é da natureza humana errar. Eu erro comigo o tempo todo. Como eu não vou errar com o outro? Eu me traio o tempo todo. Como eu não vou trair o outro? Eu faço um esforço para não trair a mim mesmo. E eu faço um esforço para não trair o outro. Mas quando eu me traio, eu traio o outro, eu não sou um grande filho da puta sem caráter. Eu sou um humano. Você não é obrigado a perdoar uma traição ou a compreender. Mas você já não faz isso por você? Eu sei que esse é um vídeo difícil, porque no fundo o que eu tô dizendo é que ou todos nós somos culpados e não temos caráter,
Ou todos nós somos culpados e somos humanos. A gente erra. E aí, a gente tira a palavra culpa e coloca a palavra responsabilidade. Quando eu faço uma coisa que não é legal, eu posso me responsabilizar sobre aquilo e pensar, como eu cuido disso? Como eu posso ter uma conversa franca com meu namorado? Como eu posso ter uma conversa franca com meu amigo e cuidar dessas traições que vão acontecer ao longo da vida? Eu garanto pra você que ninguém, talvez Jesus, se você acreditar que ele existe, que ele existiu, vai passar por essa terra sem cometer uma traição. Ninguém. A gente vai trair a gente mesmo e a gente vai trair ao outro. Talvez não a traição do tipo sexual. E essa só é mais terrível porque a gente aprendeu assim. O que eu quero com esse vídeo é dizer pra você que a nossa fidelidade, ela é tão difícil de ser garantida porque a gente não é senhor da nossa própria casa. A gente muitas vezes faz coisas que a gente não quer fazer. A gente promete coisas que a gente quer cumprir e que a gente não consegue, porque a gente é humano. Então, no fundo, ao invés de exigir fidelidade, vamos exigir sinceridade, vamos exigir verdade, vamos tentar ter diálogo mais aberto. Se você é uma pessoa que já traiu várias vezes, não tenta prometer que nunca mais vai fazer. Tenta olhar pra você, tenta assumir a tua humanidade e pedir ajuda. Se você já foi traído várias vezes, não fica no lugar de coitado, o outro é um filho da puta, o outro... Olha pra você. Por que você tolera a sua traição e fica no lugar de vítima quando é o outro? O que dá pra você fazer? Talvez uma relação onde tenha mais diálogo, onde você consiga falar dessas falhas para que elas não tenham tanto peso. E de novo, eu não tô falando só de traição sexual. Eu tô falando de todas as traições que todo mundo faz o tempo todo. Se você ouvindo todo esse meu discurso te fez refletir e pensar, puxa, é verdade. Eu muitas vezes não consigo sustentar as minhas próprias promessas. Eu traio também. Eu também sou essa pessoa que aponta o dedo para dizer quem trai não tem caráter, mas eu percebo que eu também traio a mim mesmo. Inclusive, eu passo pano para as minhas próprias traições. Se você quer ser uma pessoa mais autêntica, mais verdadeira e parar de olhar para o mundo desse jeito binário, certo e errado, pode ou não pode, e compreender as nuances, para que você pare de estar na vida como uma criança que fica super frustrada quando descobre que Papai Noel não existe. Se você quer estar nas relações sabendo que você erra, que o teu parceiro erra e que é possível construir, mesmo com a nossa humanidade, com os nossos erros, e suportar um ao outro, eu quero te convidar para ir no mergulho. Esse espaço onde a gente vai ajudar meninos a se tornarem homens. E quando eu falo isso, eu quero dizer de gente que ainda tem uma experiência ingênua na vida, que ainda baixa a cabeça, que ainda acredita que existem pessoas boas e ruins, a compreenderem o mundo e elas próprias poderem aceitar as partes delas que não são tão boas assim. Todos nós temos sombras, todos nós nos traímos e traímos aos outros. E a gente pode estar na vida de um jeito mais verdadeiro quando a gente integra essas partes que a gente insiste em fingir que não tem. Eu quero te ajudar a estar na vida de um jeito seguro, sem medo de ser traído, não porque a traição não vai te ferir, mas porque você sobrevive à traição e a qualquer outro mal que te aconteça quando você está seguro em você e preparado. Inclusive você tolera seus próprios erros, as tuas próprias traições. Se você quer parar de lidar com o mundo desse jeito binário e quer ser mais empático com o outro, mas principalmente com você mesmo, manda o eu quero aí e eu te mando informações do mergulho. E se esse vídeo te tocou, manda aí para aquele seu amigo mais moralista que adora acusar o outro, mas não olha que ele mesmo é humano e ele mesmo comete várias traições com ele, com os outros o tempo todo. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir. Sempre que eu faço um vídeo, alguém fala, mas você não lembrou daquele aspecto. Gente, é um vídeo, 5, 10 minutos, não dá pra eu falar de tudo. A gente sempre pode continuar conversando nos comentários. Mas eu espero que ele te ajude a refletir e que você aponte menos dedos e se torne mais empático. Um grande beijo pra vocês, até mais.